Oi, gente, como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre o poder das palavras e por que eu pensei nesse assunto, né? Que é vago e o que tem a ver com a maternidade. Eu até desafio vocês a repararem, mas durante os dias, quando eu vou no mercado, quando, enfim, eu tô próxima de crianças e da mãe das crianças, em qualquer situação, eu percebo que esse assunto, as palavras, o que a gente fala para a criança, como a gente se comunica com ela, é um aspecto, é algo que a mãe não percebe o peso que tem na vida da criança. Ela não conhece como aquilo influencia psicologicamente a criança no desenvolvimento dela. Então é muito comum nessas rotinas diárias você ver as mães falando com as crianças e em alguns modos bem agressivos ou sem escolher as palavras. Às vezes você nem é tão agressiva de falar extremamente nervosa ou de usar palavras pesadas, mas eu percebo que não tem uma escolha muito boa durante os momentos de como falar com a criança, né? E de qual é a importância disso. E não é um assunto tão clichê, gente, porque se vocês pensarem na vida adulta de vocês, a gente precisa dessa responsabilidade sobre as palavras que a gente utiliza, e até mesmo na vida adulta, até mesmo nós que teoricamente somos mais maduros, teoricamente somos mais resilientes, teoricamente somos mais fortes, aguentamos mais porrada, né? A gente entende mais as dificuldades da vida e levanta com mais vezes do que uma criança. Então até nós do mundo adulto, a gente tem que ter uma responsabilidade sobre a escolha das palavras quando a gente vai falar um com os outros, porque é delicado. Dentro de um casamento, vocês já perceberam como palavras, ou de relacionamentos amorosos, né? Como as palavras ferem, como as palavras são determinantes para o que vai acontecer, para um fim de um relacionamento, ou até mesmo para um início de um relacionamento. Como que vocês são conquistadas, né? Vocês lembram como vocês foram conquistadas? Provavelmente ele usou de palavras muito agradáveis, palavras que atraíam, né, que atraem vocês até eles, que atraem a gente para uma relação. Então a palavra, ela é algo que permeia tudo, absolutamente tudo da vida, tudo da nossa vida. Tanto nesses relacionamentos amorosos que eu citei, mas também quando você está no campo do ambiente de trabalho, aí a tensão é até maior. Você tem uma tendência a se preocupar ainda mais com as palavras que você vai usar, porque você sabe que, dependendo da sua reação, dependendo da sua entonação, aquilo pode te dar uma consequência, você pode ser mal interpretada, você pode ser demitida, enfim, tem mil e uma consequências. Então, o tempo todo a gente tem que ter esse certo cuidado com as palavras, no que dizer, como dizer. E eu sei que muitas vezes isso é um saco, porque muitas das nossas comunicações a gente não consegue alcançar, sempre alcançar o que a gente queria, muitas vezes aquilo sai do nosso controle, mesmo a gente se esforçando muito, muitas vezes aquilo sai do nosso controle. Agora imagina quando a gente nem se esforça, quando a gente abre mão completamente das palavras e, né, vai ladeira abaixo, aí vira uma bola de neve e cria um acúmulo. Então, pensando nesse nosso mundo adulto, a palavra, ela atravessa absolutamente tudo. Tudo que você faz tem palavra envolvida. Você conquista as coisas através das suas palavras, da sua entonação, do jeito que você fala, e você também perde coisas através disso. Agora vamos pensar na posição materna, né? A posição da maternidade, de ser mãe, provavelmente esse é o momento, esse é o, como pode dizer, ser mãe, engravidar, né, ter um bebezinho, ter um novo ser que é totalmente dependente de você, é provavelmente a maior posição de poder que você vai estar, né, na vida. Porque até mesmo se você vira diretora de uma empresa, ocupa cargos altos na vida profissional, ou você administra
Engasguei. Ou você administra projetos, mesmo que você já tenha uma postura de liderança e pegue coisas grandes, você não tem tanto poder na vida profissional como você tem dentro da sua casa com uma criança. Porque a criança, ela vem pro mundo 100% dependente de você. E tem outra coisa, a vida dela, muitos aspectos da vida dela, muitos aspectos da personalidade dela, muitos aspectos de como ela enxerga o mundo, ela vai moldar, ela vai pensar olhando para você, usando você como uma referência, observando como você age, observando como você fala. Então, realmente a maternidade é a maior posição de poder que você exerce na vida de um outro ser humano, porque você tem uma influência, você tem um impacto na vida muito grande. Aí que a gente, entra no assunto do poder das palavras. Acho que vocês, se vocês pensarem em quando vocês eram filhas, em quando vocês eram as crianças e tinha uma mãe que cuidava de vocês, ou um pai, uma cuidadora, uma avó, vocês conseguem perceber isso de uma forma mais clara, como que muitas palavras trouxeram coisas muito positivas que ajudaram vocês no desenvolvimento de vocês, que motivaram, que impulsionaram vocês pra frente e que hoje vocês só são o que são por conta até de muito disso, desse encorajamento, desse reforço positivo que te passaram, ou o contrário, como que muitas coisas que você ouviu teve um peso forte na sua vida e trouxe muitas tristezas também, e até interfere na questão, gente, em aspectos da vida. Parece que é bobagem, mas assim, isso, o que você ouviu, o que você ouve das pessoas mais poderosas da sua vida, que é os seus pais, quando você é criança, o que você ouve deles, em alguns momentos acaba interferindo em decisões futuras da sua vida, como a profissão que você vai ter um dia, quantos casos, de pessoas que definiram muito a profissão baseado no que agradaria os pais, ou até como uma forma de se rebelar contra os pais, enfim. E também nas questões amorosas, como vocês utilizaram como base o pai de vocês como um homem, como a representação de um homem, e depois, durante a vida, vocês levaram isso para os relacionamentos, tendo raiva do homem, tendo medo de ser abandonada pelo homem, tendo medo de ser traída pelo homem, ou o contrário, tendo uma grande admiração pelo homem e até desejando ele na vida de vocês, porque vocês tiveram a sorte de ter uma representação masculina muito positiva, na vida, ou, igual eu falei, o contrário, às vezes a representação do homem não foi tão boa, então a gente traz para nossa vida amorosa esses medos, esses traumas, esses traços, e gente, não adianta falar de assim, abandone tudo. O ser humano, vocês sabem, vocês conhecem a natureza humana porque vocês convivem com vocês mesmos todos os dias. Vocês sabem que nada é simples quando se trata de pessoas. A gente não tem um botão na cabeça que a gente liga e desliga as coisas. A gente não tem uma chavinha que você gira e começa a pensar de outra forma. Então é muito difícil se desprender de tudo que você já ouviu, É muito difícil se desprender de tudo que você já viu ou já passou. É muito difícil. Inclusive, muito de terapia, quando você vai em psicólogo, não é nem para você passar uma borracha, A terapia é para você, enfim, aprender a conviver muitas vezes com a sua própria história, com tudo que você já ouviu, com tudo que você já viu. Então, o que eu quero trazer para vocês? Eu faço esse raciocínio sobre o mundo adulto para vocês conseguirem se imaginar vocês dentro dessa cena. Mas vamos inverter e focar dentro da criança, nós como as pessoas mais poderosas da vida daquela criança, Eu sou a autoridade daquela criança, eu sou a referência daquela criança. Ela me olha pra tudo, Pra tudo. E ela vai basear muitos dos moldes da vida dela, vai basear em mim, do que ela viveu comigo, do que ela ouviu
eu dizer pra ela sobre quem ela é, sobre tudo que ela pode ter no mundo ou sobre tudo que ela não pode ter no mundo. Então, quantas vezes vocês já não viram cenas de que a mãe, por não conhecer isso, por não entender a profundidade das palavras, dela simplesmente vomitar mil e uma coisas, mil e uma palavras, achando que aquilo não vai ter nenhum peso, porque nenhuma mãe quer fazer mal para uma criança, assim, né, de uma forma intencional. A maior parte da população, né, a gente tá falando, a maior parte das mulheres quer fazer bem pro filho. Ninguém vai lá na intenção para massacrar a criança nem nada, né? Nós que somos normais e saudáveis mentalmente falando. Então, a intenção, ela pode ser boa, a intenção, ela pode ser pura, ela pode ser livre de qualquer coisa ruim. Você pode falar assim pra mim, não, mas não foi a minha intenção, eu não digo isso pra prejudicar, eu não digo isso, e tudo bem. A questão é que, por a gente não entender o peso das palavras, ou melhor dizendo, por a gente não pensar no peso das palavras, porque todas vocês têm marcas de palavras na vida de vocês. Então é só você parar um minutinho que você consegue entender, que você consegue perceber a dimensão disso que eu tô falando, no psicológico de uma pessoa, né? De uma criança. Ela tá numa posição muito mais vulnerável, a criança, do que nós. Então a forma como ela vai olhar, ela vai receber as palavras, o que você manda pra ela, quase que absorvendo aquilo em muitas ocasiões. Então, quantas situações a gente não vê, às vezes, a mãe, por não conhecer, dizer muitas palavras, vomitar muita coisa e até descarregar na criança a raiva que ela tem, a angústia que ela tem, a mágoa que ela tem. Então, às vezes tem mulheres que não tem suporte nem amparo de ninguém para escutar elas, ninguém para ajudar elas, e ela na convivência com o filho, sem querer, acaba descarregando muita coisa em cima da criança, e a criança infelizmente não tem essa estrutura para dar conta, né, do que ela ouviu, de toda aquela conotação. E gente, eu quero até trazer assim para vocês pensarem até nas pequenas coisas, sabe? Pode ser que você fale, mas eu não digo nada muito pesado. Na verdade é o seguinte, todas nós vamos falar coisas que a gente não queria ter dito. Todas nós falamos no impulso. Todas nós ficamos extremamente irritadas, né? E magoadas e cansadas. Eu acho que esse é o principal. O cansaço, ele pesa de um jeito na cabeça que você não quer mais dar conta daquela situação. Você não quer mais, você não quer, sabe? Suga, vocês sabem. Então, eu tô trazendo esse tema, que é um tema dentro da psicologia muito forte, para trazer um pouco mais de clareza sobre esse assunto. Olha como as palavras são poderosas, sabe? E, gente, não veja só no sentido negativo, de tipo assim, ai meu Deus, eu vou trazer traumas dependendo do que eu falar. Veja no sentido positivo, olha só. Se as palavras, elas são tão importantes na vida de alguém, imagina o que é para a criança ouvir da grande heroína dele, que é a mãe, que ele pode, que ele consegue, que ele é capaz, que ele é bom, que ele tá indo muito bem, que ele tá de parabéns, que você tá orgulhosa dele, que você acredita nele, que você confia nele, que você aceita ele. Então, se a gente trazer em mente o poder das palavras, a gente não precisa pensar só no raciocínio negativo. Eu até falei desse raciocínio negativo para trazer um pouco mais de cuidado e um pouco mais de responsabilidade quando vai conversar com a criança, porque você pensa mais, né? Quando você entende a responsabilidade que você tem naquele momento de escolher as palavras que você vai falar, você pondera. Você toma mais cuidado, você pensa antes de falar, que é aí que tá a grande sacada, né? Quando tem a raiva, quando tá cansada, quando tá irritada, normalmente a gente não pensa pra falar. Mas por que a gente não pensa pra falar? Porque a gente acha que o que a gente vai dizer, enfim, foi, acabou, passou, amanhã é outro dia. A gente tem muito essa impressão.
Então a gente acaba nem pensando muito, a gente só fala e descarrega. Agora, quando você tem consciência de que não é bem assim que o psicológico humano funciona, né? Que não passa, que não some, nada fica, ai, passou, né? Não, a gente não funciona dessa forma. Então, quando você vai falar, você respira, né? Você dá um tempinho, você pensa e você tenta ser um pouco mais assertiva, um pouco mais certeira na comunicação e, inclusive, você entender tudo isso, né? Que eu tô tentando trazer agora. Faz você até conseguir se redimir todas as vezes que é necessário. Porque, Jade, eu vou conseguir acertar todas as vezes então que eu for falar com a criança, sabe? Que eu for falar com o meu filho. Não, é claro que não, gente, é claro que não. Vai ter hora que você vai ter falado, você vai fechar o olho, você vai falar assim, nossa, que saco, eu descarreguei nele sem querer. Eu falei uma coisa que eu não devia ter falado, ou eu assustei ele, ou eu coloquei ansiedade que eu não precisava ter colocado na criança através das palavras. Então, quando você entende isso, você retrocede, você chama ele e fala assim, filho, não, desculpa, tal, você retoma. E é um ótimo ensinamento. Quando você retoma, quando você pede desculpa, quando você dá um passinho para trás e chega na criança e admite que você se equivocou, o que você está ensinando para a criança é um caráter muito bonito que ela vai carregar para ela, de que tudo bem a gente errar, mas a gente pede desculpa, mas a gente retoma, mas a gente volta atrás. E ela vendo você, que é a mãe, né, agindo assim com ela, tendo essa humildade, qual é a probabilidade dela se tornar essa pessoa, né? Que pede desculpa, que retoma, que volta atrás. Então, não é ruim isso, né? Você voltar e falar com a criança, porque eu sei que muitas vezes quando a gente se atropela e fala alguma coisa e faz alguma coisa que a gente não queria ter feito, assim, na hora, até passa na cabeça a impressão de que tipo, ai meu Deus, já foi, olha, deixa quieto, né? Não vamos nem tocar mais nesse assunto. Não vamos nem tocar nesse assunto, já é um terreno perigoso. Então vamos tocar nesse assunto. Retoma, volta, olha, desculpa, eu realmente falei só por raiva, né? E retoma o assunto. É um ensinamento belíssimo, de um caráter muito humilde, muito, né, maravilhoso do ser humano você poder fazer isso, ensinar isso para a criança através do seu próprio ato. E aí também a gente falando sobre o aspecto positivo do poder das palavras, que é como você pode ter um impacto tão fantástico, tão incrível na vida da criança e no futuro da criança só por acreditar nela. E, gente, é uma coisa barata, que você não paga absolutamente nada, que leva segundos do seu dia, que é uma palavra dita que já faz toda a diferença no dia da criança, em ela se sentir mais confiante, em ela acreditar mais nela mesma. Então, não só o sentido pesado, mas o sentido muito fantástico que a palavra tem na nossa vida, que a palavra tem na vida do filho. Então, é isso que eu quis, assim, trazer uma discussão, um panorama geral sobre esse assunto, porque até fica para vocês observarem, quando vocês forem no mercado, na vida cotidiana, observem, as mães muitas vezes, elas simplesmente só não sabem que o que elas dizem tem um peso, que elas também são responsáveis não só pelo alimento, pelo leite, pela cama, elas são responsáveis pelo emocional, né? Eu acho que isso aí tá a grande joia de tudo de uma educação infantil, é a responsabilidade emocional que você tem, o que você ensina sobre o emocional. Porque a gente vê várias famílias que não têm necessariamente uma condição de vida boa, né, de luxo, de conforto, de brinquedos incríveis e muitas vezes de comida enfim, e dentro daquela condição toda eles conseguem ensinar o mais importante, que é o emocional, que é o psicológico, que é o sentimental, que vocês sabem, que vocês carregam para a vida inteira. É uma herança que você deixa para a criança para a vida inteira. Então, fica aí essa discussão geral, essa grande discussão para vocês pensarem, observarem, repararem ao redor e até aplicar aí no dia a dia, no cotidiano. Sei que é difícil, sei que o que eu tô propondo não é nada fácil, não é nada simples,
Mas tenho certeza que só de entender todo esse universo já dá uma grande diferença na hora de se posicionar, gente, na hora de conversar, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.